militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, irmão Alex, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha o que Paulo fala: destruindo todos os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o nosso entendimento, levando cativo todo o nosso entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para cumprir toda a obediência. Quando nós somos obedientes, por isso que uma guerra é a nossa carne, amados irmãos. O segundo adversário maior que nós temos é a carne. E onde é que Satanás vai nos tentar? Na carne. Jesus estava com fome. O que ele falou? Eu vou usar a palavra. Eu vou usar a palavra. Diabo falou assim: eu vou usar a palavra, porque eu estou usando a palavra, e eu vou enganar ele pela palavra. E não é assim que tem acontecido, muita gente sendo enganado usando a palavra. Mas a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela é mais penetrante, sabe por quê? Porque ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Ela está discernindo as intenções e os pensamentos do coração do homem. Se tu és o Filho de Deus, olha lá que essas pedras se tornem pão. Está escrito na palavra, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, ele vai tentar nos enganar até mesmo com a palavra, só que ele não desiste, irmão Jorge. Ele vai tentar, ele tem um objetivo, ele vai tentar. Por isso que o nosso segundo adversário é a carne. Por isso que Paulo falou que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível para a lei, visto que ela estava enferma pela carne, mas Deus enviou seu Filho Alexandre na semelhança da carne do pecado, e condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Andamos mais segundo a carne. Sabe por quê, irmãos? Porque a inclinação da carne é morte. Por isso que ele vai tentar a nossa carne. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Sabe por quê? Porque a carne não é sujeita à lei de Deus, irmão Jorge, e nem em verdade o pode ser. Por isso que Paulo fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que a luta nossa, irmãos, o nosso segundo adversário é a carne, irmão Alexandre. Por isso que Satanás, ele vai tentar usar o quê? Até mesmo a nossa carne para ser tentado, irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós se colocamos em tentação, muitas vezes é nós que colocamos nós em tentação mesmo, por causa dos desejos da nossa carne. Por isso que a nossa carne muitas vezes nos coloca em tentação, porque nós alimentamos ela mais. Por isso que esse texto é um texto revelador, é um texto que ele quer falar conosco. Qual é o nosso terceiro adversário, amados irmãos? O pecado, amados irmãos. O pecado é o nosso terceiro adversário. Por isso que o pecado, irmãos, é algo que a gente vai lutar contra ele, irmão Alexandre, até a volta de Jesus Cristo. Por isso nós vamos ter que lutar, irmãos. Por quê? Porque na verdade Deus, do pecado de Adão e Eva, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amados irmãos. Por isso que, como por um homem só entrou o pecado no mundo, e assim a morte veio para todos os homens, assim por isso que todos pecaram. Mas também por um ato só
por um homem, por um ato de justiça, por alguém que disse: quem eu enviarei? Ele disse: envia a mim, Pai. Envia a mim, Pai. Porque tinha um destino para o pecado, irmão Alexandre. Toda alma que pecar morrerá. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele se apresentou, aleluia, para nos salvar dos nossos pecados. Para nos salvar dos nossos pecados, amados irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor, amados irmãos. Por isso que a nossa batalha, irmão, vai ser uma batalha contínua contra o pecado, amados irmãos. Por quê, irmãos? Porque o pecado também, ele faz separação entre nós e nosso Deus. Pode ver que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala da luta constante do homem, de todo homem, de toda mulher, contra o pecado, irmão Jorge. Porque ele fala: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E se eu não faço aquilo que eu quero fazer, eu consinto com a lei, porque a lei é boa e a lei é espiritual. Paulo está falando de uma batalha que tem dentro de nós, amados irmãos. Porque a nossa carne deseja o pecado. A nossa carne deseja as concupiscências. A nossa carne deseja as coisas, os banquetes, os prazeres que tem aqui nessa terra. Por isso que Satanás, ele usa tudo isso. Ele vai tentar persuadir, assim como ele tentou persuadir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, pode ver que leva Jesus no alto do pináculo do templo. Te atira daqui, te atira daqui. Se tu é o Filho de Deus, está escrito que aos anjos foi dado ordem a teus respeitos. Eles vão te tomar a mão para que não tropece alguma pedra. Mas Jesus falou: assim também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos tentar a Deus com a palavra e dizer que estamos certos, não, irmãos. Quem leva os nossos pés para o pecado é nós. Quem leva as nossas mãos para o pecado é nós. Quem nos coloca em tentação do pecado é nós, amado irmão. Por isso que é uma palavra de reflexão. Isaías falou que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, e nem surdo o seu ouvido para poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o quê? O seu rosto de nós, para que não nos ouça. É como se Deus fechasse os olhos e ouvidos para a nossa oração, quando a gente estiver em pecado, quando a gente estiver pecando contra Ele. Por isso esses três adversários são fortes: o diabo, a carne e o pecado. Mas o último é o que ele mais gosta de usar, e é o que ele mais tem seduzido irmãos e irmãs. É o que mais tem tirado irmãos da presença de Deus: o mundo, a glória do mundo, aquilo que o mundo pode oferecer mais. Deus falava comigo essa mensagem, Deus me deu 4 adversários. Deus me tirou dentro desse texto, tirando para fora, para nós lutar, irmão Jorge, contra esses adversários. Glória a Deus. Pode ver que Satanás, ele pega o Senhor Jesus, leva no monte mais alto que tem, e mostra o que? A glória de todos os mundos. Ele mostra a glória desse mundo, ele mostra o prazer desses mundos. Ele faz uma proposta para Jesus: eu te dou tudo isso se tu prostrado me adorares. E o Senhor falava comigo antes. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós servimos a Deus, conhecemos a palavra, temos o entendimento da palavra, mas algumas coisas ainda não estão descortinadas para nós. Paulo falou: se o nosso evangelho está encoberto,
ele está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o Senhor falava comigo sobre esse mundo caído. Pode ver que João fala: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa por Alexandre, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Por que Deus colocou essa palavra a nós, irmãos? A semana passada eu não parei de pregar, e onde eu fui eu trouxe uma parte dessa palavra. Por quê, irmãos? É um alerta de perigo espiritual, irmãos. Irmãos, todo esse sistema de mídia do mundo, filmes, futebol, teatro,